Hoje a gente vai falar como foi formado Portugal, a ordem do templo, como ela se modificou para a ordem de Cristo, indo para Portugal, e ao final um comecinho de Companhia de Jesus que a gente vai ver detalhadamente, não detalhadamente, né, mas um pouco mais aprofundado nas aulas de Brasil Colônia. Bom, e como esses três funcionam praticamente no mesmo intervalo de tempo, eu vou ter que ficar indo e voltando nos anos, tá? Bom, primeiro vamos dar uma introdução do que é a Ordem do Templo. Nós conhecemos os Templários, de filmes ou propriamente de jogos, alguma coisa assim, mas vamos começar com a história em si deles. Foi fundado a Ordem do Templo, assim como várias ordens, cada uma tem sua característica principal. Vou falar só para mais detalhada do tempo. Fundada na França, em Champagne, 1120, foi a mais conhecida de caráter militar da Europa cristã, e ela foi criada para proteger os cristãos, para proteger as peregrinações cristãs, porque nesse meio agora tinha meio que a guerra dos mouros, os muçulmanos e os cristãos. Então, essa ordem foi criada para a proteção desses peregrinos e também, como também dos lugares santos da igreja, os santos do cristianismo, e a proteção do cristianismo em si, como defender os estados cristãos, digamos assim. Teve como seu primeiro grão-mestre o Hugues Spence, que é esse cara aqui. E para um templário, teria que se submeter à consagração religiosa. O que era? Pobreza, eles não poderiam herdar bens para eles não passariam herança, eles eram pobres. Castidade, na teoria, eles não poderiam ter relações sexuais, ter filhos, etc., passar a sua carga genética para frente. Tinham que ter a obediência aos seus superiores, na teoria, como a gente sabe que não funciona. Eles tinham que ter a obediência total aos seus superiores e à igreja. E eles tinham um compromisso de entregar 100% da sua vida à proteção dos peregrinos e a do cristianismo. E batiam de frente com os muçulmanos nas cruzadas e em retomadas de território. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Aonde as hordas atuavam e para quem elas trabalhavam? Como que alguém poderia ter a ordem do seu lado? A ordem do templo era uma de várias ordens, como a de Santiago, Calatrava, Hospital e de Avis. Essas ordens cooperavam com reis cristãos para as suas jornadas, mas era mais focada nas cruzadas, que era a caça do povo infiel, que era tanto no Oriente Médio como na Península Ibérica, que é o que a gente vai focar mais nessa aula. Eles procuravam reconquistar os territórios que antigamente eram cristãos. Como vocês sabem, a gente falou bem rasteiramente, mas os mouros invadiram a Península Ibérica e dominaram boa parte de lá. E já era de domínio cristão. Então, esses caras ajudaram a retomar a Península Ibérica. Como que elas funcionavam? Vocês lembram dos espartanos? Que eram os guerreiros fortes, a tropa de elite? Então, pensa as ordens militares, não só do templo, como uma espécie de tropa de elite. Eles eram treinados para aquilo, eles viviam para aquilo e eram totalmente motivados pela sua crença. E tudo que eles colocaram na cabeça deles que Deus colocou ele naquele caminho. Então eles eram altamente motivados por aquele feeling, né? Por aquele sentimento. E lógico que nada é de graça. Como a Ordem do Templo fez as suas jornadas, digamos assim, em prol da cristandade, então, a Ordem do Templo, com essas
batalhas a favor da cristandade, foi ganhando algumas contribuições em bens, terras, castelos, entre outros. E assim eles foram se tornando mais poderosos e mais influentes. Aqui, eles já tinham o seu lugar garantido, digamos assim. E eles ganharam digamos, como que é? Um benefício de não ter que pagar um tipo de dízimo, vai. Porque naquela época o pessoal tinha que pagar a igreja pela proteção, reza, essas coisas. Eles eram isentos. E em Portugal foi o seu principal, foi de papel fundamental. Por quê? Portugal, lá o pessoal da Península Ibérica estava tentando a retomada dos territórios dos mouros, né? Mas não conseguia. Então eles chamaram a Ordem do Templo, as ordens, e conseguiram mais rapidamente, digamos assim, reconquistar os seus territórios e manter o controle daquela posição. Porque mesmo que se eles fossem, só ajudassem a conquistar e fossem embora, não ia adiantar nada. Os mouros iam voltar e iam retomar tudo de novo. O que aconteceu com esses caras? Esse cara aqui de baixo, Felipe V, não, Felipe o Belo da França, era o rei da França, ele viu algum problema na Ordem do Templo em si, tipo, a Ordem do Templo, as outras ele não mexeu, ele até deu uma ajudada nelas, principalmente a dos hospitais, e arrumou algumas provas contra a Ordem do Templo de desvios e algumas faltas graves com a Igreja Católica. Como eu falei, na teoria, eles tinham que ser. Tinham o voto de castidade, não funcionava. Como eles foram ganhando bens, eles foram ganhando os bens por suas cruzadas, digamos, indo nas cruzadas ou em algumas outras batalhas, eles iam ganhando algumas coisas, seja a quebra da pobreza, entre outros. Não é nada comprovado, mas tipo, é um exemplo que poderia acontecer. Ele buscou o auxílio do Papa da época, que era o Clemente V, para então extinguir a Ordem do Templo. Não sabemos se foram provas legais, legais, verídicas, mas ele conseguiu conquistar o endosso, digamos assim, de Clemente V. Isso resultou na morte do último mestre, que foi Jacques de Molay, em 1314. Ele foi queimado vivo. E lógico, teve um processo por trás disso, demorou alguns anos, porque Clemente tinha que ter a bênção de todos os reis, ou a maior parte dos reis, para que isso acontecesse. Porque os templários, a Ordem do Templo, ajudou muito nas cruzadas, nas retomadas de território cristão. Então eles tinham que ter alguma justificativa, entendeu? E como eu falei, os bens adquiridos pela Ordem do Templo foram direcionados para algum lugar, que foi a Ordem do Hospital. O que aconteceu com a Ordem do Templo? Portugal, sabendo da sua importância, no sentido de que eles ajudaram muito na retomada da Península Ibérica, resolveu agir. O rei, o cara que presidia no trono de Portugal, Dom Dinis, ele resolveu não aceitar essa extinção da Ordem do Templo, vendo que foi muito importante. Então ele teve consideração, digamos assim. O que ele fez? O que esse cara fez? Ele fez um joguete esperto. Ele foi conversando com o Papa que não ia acatar a extinção, que eles tinham que ter algum outro meio de fazer isso, que ele não queria acabar com a Ordem do Templo na sua localidade e que não convinha para Portugal isso, não convinha extinguir, porque eles continuavam tendo que manter as fronteiras de Portugal e a Ordem do Templo estava ajudando muito. O que ele fez? Ele só trocou o nome. Exatamente, ele só trocou o nome. Foi de Ordem do Templo para a Ordem de Cristo. Ele manteve exatamente as mesmas características e os bens em Portugal. E com isso, Dom Dinis salvou a ordem, digamos assim, da sua completa extinção da Europa. E manteve lá como uma ordem de elite de auxílio.
mind-blowing, foi genial. Qual a importância dele ter salvo a ordem? Além de manter as suas fronteiras, eles foram muito importantes para as grandes navegações, porque o dinheiro dos templários também auxiliou, não é? E as navegações foram lideradas pelo grande mestre, por vários grandes mestres da Ordem de Cristo, da nova Ordem de Cristo. Então, eles foram responsáveis, digamos assim, por esse império global e pioneirismo de Portugal. Tanto pelo dinheiro, né, que eles investiram, quanto pelo poderio militar que eles tinham. Eles eram digamos, uma tropa de elite, o BOP. Mas isso funcionava. E eles começaram a fazer as viagens como a Ordem de Cristo. E nesse meio ocorreu alguns probleminhas, né? Portugal e Espanha. Então, porque começou a ficar conflituoso a expansão das duas. As expansões ficaram conflituosas desses dois países. Então, eles consagraram o Tratado de Tordesilhas, em 1494, que dividia o mundo em duas partes, para que assim os dois respeitassem as superintendências em cada território descobertos e a descobrir. Então, ninguém mexia no outro, entendeu? Tipo, é tratado, aqui é meu, aqui é seu, ninguém mexe em ninguém. Pra não ter guerra, porque nós dois somos cristãos, e a gente vai respeitar isso. Ok, ficou. E muitos anos, a Ordem de Cristo foi responsável pela edificação da igreja, da montagem da igreja, da estruturação nos novos territórios. E tendo sido a Ilha da Madeira com a primeira rampa de lançamento dessa política expansionista. Então, eles dominaram a Ilha da Madeira, descobriram a Ilha da Madeira, e dali eles foram delegando os lugares, entendeu? Em 1514, foi montada a primeira diocese. O que era a diocese? É uma divisão territorial entregue à administração de administração eclesiástica, ou seja, de caráter religioso. Essa foi a diocese de Funchal. Ficou sob domínio da Ordem de Cristo por uns bons anos. Beleza. Daqui a gente, infelizmente, vai ter que cortar a Ordem de Cristo dos Templários. O que a gente tem que focar nisso é que eles foram muito importantes para a expansão. Daqui a gente vai entrar nesse meio temporal que eu passei tudo e ir para a Revolução de Avis. Aqui é um resumão do que é. A Revolução de Avis foi uma sucessão decorrente de uma crise que foi de 1383 até 85. Se estendeu por 2 anos e deu-se o declínio da dinastia Afonsina, após a morte do rei Fernando I. E nisso, se instaurou em Portugal, no território de Portugal, uma disputa pelo trono, que vocês vão descobrir mais pra frente. E no final, o mestre de Avis foi coroado rei de Portugal, João I. Agora, como tudo isso começou? Porque aqui foi uma linha temporal muito estranha. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que falar da formação de Portugal, que veio através das guerras de reconquista. Lembra que eu falei que os templários ajudaram a retomar os territórios? Então, aqui é antes. Portugal era simplesmente um pinguinho, né? Um pinguinho. Os templários vieram, ajudaram na expansão. Portugal, mais tarde, se tornou um reino independente. Vou falar aqui. Vamos lá. O que veio da Guerra da Reconquista? À medida que os mouros eram expulsos da península, novos reinos eram formados. Um desses foi o Reino de Leão, nessa parte superior, né? E o que aconteceu? Portugal era um condado de Portucale. Era um pedacinho, um pequeno território que era vassalo do Reino de Leão. E foi então que um rei, um cara lá, Dom Afonso Henriques, se declarou rei
desse país em 1139. E isso marcou a dinastia Afonsina. Mas a sua independência somente foi aceita por seu suzerano, o Reino de Leão, alguns anos depois, 4 anos depois. E então o reconhecimento papal, que na época era extremamente importante, somente em 1179. É tipo isso. Ele chegou, se organizou e falou, ó, daqui até aqui é meu território, e eu sou o rei, eu sou independente. Normalmente isso acontece. Tipo, ele era um vassalo, ele era um dono de terra, entendeu? Então ele decidiu que ia ser independente. O Reino de Leão, para ele, ficou indiferente e criou-se Portugal ali, né? Tipo, demorou uns anos para isso acontecer, para ele... Não é do noite pro dia também, né? Tipo, teve um processo por trás, mas não tem como a gente contar detalhado. Mas a gente tem que saber que foi declarado em 39 independente, aceito pelo suzerano em 43 e pelo Papa aceito em 79. É isso que a gente precisa saber, tipo, essencialmente. Mas essa independência não concluiu a formação do território português, porque o sul ainda estava tomado pelos mouros. O único problema dali também é que o Reino de Castela ficou de olho em Portugal e queria anexá-lo de qualquer jeito. Dali vieram guerras internas. Castela queria muito Portugal, ficou pressionando vários anos Portugal. Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente nessa coisinha gigante que eu vou ter que dar uma enxugada. Vamos lá. Bom, em 83, Portugal era governado por Dom Fernando I, da linha de sucessão daquele cara lá atrás, o senhor Dom Afonso Henrique. Esse cara se casou com Dona Leonor Teles, e ele era muito mal visto por isso, porque ela já foi casada antes, e na época isso era muito mal visto. Coisas da época, complicado, mas a gente tem que aceitar. E nesse casamento tiveram uma filha, Princesa Beatriz, que então, para acabar com as guerras com Castela, ela foi oferecida com 11 anos como mulher do então chamado João I de Castela. Isso acabou com as guerras travadas entre os dois. Bom, como que foi a crise? Ela iniciou quando esse rei morreu e ele não tinha um sucessor masculino, que na época quem poderia herdar os bens do pai era o filho primogênito, na época. E as leis da época só deixavam passar para um homem, como eu acabei de falar. Então, qual que era a saída? A mulher, a rainha, ficava incumbida do poder e só conseguiria passar o poder quando a filha tivesse um filho de mais de 14 anos. É uma zona, né? Mas ok. Essa regência da rainha não durou muito tempo, durou só alguns meses, porque os portugueses acharam que ela ia entregar o poder de Portugal para o marido da filha, que era um Castela, porque Castela sempre ficou de olho em Portugal. Então foi instaurado dentro de Portugal, meio que uma conspiração para tirar ela do poder. E isso foi indo aos poucos. O que aconteceu? Mataram o amante dela, e quem matou foi o mestre de Avis. O mestre de Avis era um filho bastardo, era um irmão bastardo de Dom Fernando I. Mesmo pai, mães diferentes. Os bastardos não eram aceitos naquela época. E esse cara foi colocado no pedestal pelos portugueses que queriam tirá-la do poder, porque ele era de sangue de Fernando I. Então era melhor jogar o poder na mão dele do que entregar Portugal de bandeja para Castela. Certo? Bom, agora o país está dividido em quem apoiava a união com Castela e o pessoal que apoiou o mestre de Avis e mantém a independência. Quem era contra o Avis, normalmente era o pessoal da nobreza do país. O que aconteceu na Revolução? O rei de Castela, Dom João I, invadiu Portugal com suas tropas e ordenou que a cidade de Lisboa fosse cercada. Foi criado então um cerco que durou meses, mas as tropas
castelhanas foram obrigadas a recuar porque teve peste ali no meio. Então, da aula passada, que eu expliquei o o tão cavalar que foi a peste, bateu aqui também, entendeu? Bom, eles recuaram e também teve mãozinha de outras nações aqui. A França apoiou os castelhanos e os ingleses apoiaram os portugueses. E não só deram o auxílio orçamentário, digamos assim, não deram só dinheiro, mas inclusive mandaram tropas para ajudar o mestre de Avis. A guerra então foi decidida na Batalha de Aljubarrota, certo? Essa batalha aconteceu em agosto de 85 e pôs o fim a esse interesse de Castela sobre Portugal. E isso aconteceu mesmo que as tropas de Castela eram, tipo, muito numerosas, muito mais numerosas, digamos assim. Tipo, tinham muito mais soldados do que Portugal, e mesmo assim eles perderam a última batalha. O porquê que eles ganharam essa batalha tendo menos gente? Historiadores afirmam que essa estratégia foi muito, essa guerra foi muito mais tática, muito mais estratégica do que numerosa. Esse carinha aqui, Dom Nuno Álvares Pereira, foi o líder português nessa batalha e ele foi tão meticuloso que ele escolheu o lugar. Então ele sabia exatamente como era o solo que eles iriam batalhar e usou isso em prol deles. Mais uma vez, um general imenso fez com que caísse um exército maior contra ele, levando que a estratégia é maior que números, como o Nathan falou. Bom, logo depois da vitória nessa batalha, o mestre de Avis teve sua posição reforçada em Portugal. Agora ele era um líder renomado, tanto que ele deu, ele ganhou de Castela, mesmo em posição precária, digamos assim. Então ele foi coroado como rei do país em 85. E foi coroado como João I de Portugal. E assim, deu a dinastia de Avis e reinou o país até 580. Qual que foi a importância da Revolução de Avis para Portugal? Ela se estabilizou politicamente e economicamente, e isso foi muito importante para o seu desenvolvimento. A expansão marítima também dependeu disso, porque com a estabilização da economia eles conseguiram enriquecer e conseguiram mais investimentos. Assim, esses investimentos eram direcionados à burguesia e, consequentemente, iam para o comércio, certo? Então, a importância dela, econômica, política e foco na expansão marítima. Pioneirismo na expansão marítima. Isso aqui auxiliou muito. Bom, agora a gente só vou dar uma palhinha, digamos assim, do que é a Companhia de Jesus. Que a gente vai falar mais deles durante as aulas de Brasil Colônia. Vamos lá. Foi fundada por Santo Inácio de Loyola, no meio da Contra-Reforma, em 1534, juntamente com um grupo de estudantes de Paris, da Universidade de Paris. E nisso, eles se juntaram e fizeram um voto de obediência à doutrina da Igreja Católica e reconhecimento da bula papal. Ou seja, eles seguiam tudo que o Papa regia, digamos assim. Ele escreveu, 20 anos depois, as Constituições Jesuíticas, que instauravam uma organização rígida, disciplinada e tinham 100% de... 100% não, vamos lá. Eles deviam sua obediência ao Papa. Eles respondiam ao Papa. Em pouco tempo eles foram se espalhando, inclusive para Portugal. Foram chamados por Dom João I como missionários. E nisso, com essa, digamos, chamada de Dom João III, eles ganharam grande influência no meio social entre os séculos XVI e XVII. Jesuítas, como eram denominados, a Companhia de Jesus, se dedicavam ao trabalho missionário de levar a palavra de Deus para os novos territórios e educacional. E em sua maioria,
eles eram educadores ou confessores dos reis da época. Então, os reis tinham o seu jesuíta de bolso, digamos assim, que eram tanto os professores quanto os seus confessores da época. É isso. Esse aqui a gente vai falar nas aulas de Brasil Colônia.